Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao QLC Play de hoje. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito fascinante, né? A gente vai falar sobre algo que tem gerado muita polêmica, que é a relação da inteligência artificial e o mundo espiritual. Qual é a conexão disso? O que acontece sobre isso? Então, para a gente poder entender e falar um pouco mais, a gente precisa ter como base toda a doutrina espírita, né? A gente tem que ter como base a doutrina deixada por Allan Kardec, e aí a gente chama isso de Pentateuco Kardeciano. Para quem nunca ouviu falar, o Pentateuco Kardeciano é nada mais, nada menos que 5 obras que compõem a base da doutrina espírita, e aí depois vieram outras obras de Chico Xavier e por aí vai, de Valdo Franco e tantos outros que colocaram obras como é, Herculano Pires, Hercílio Mais, né, da Ramatiz, e muita obra que a Federação Espírita até não, não aceita como uma obra, mas a gente precisa colocar. Então, quando eu olho o Pentateuco Kardeciano, você tem que entender que eu estou falando do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Obviamente, tá? A base disso tudo é o que a gente vai falar aqui agora, qual é a correlação do que existe de tecnologia no mundo espiritual e o que vem para o mundo material. O que vem para cá é conta-gotas, é muito pouco em relação ao que a gente realmente tem do lado de lá. Eles estão muito mais avançados do que a gente, e a gente precisa entender isso. É só, por exemplo, você ver, que nem eu tenho aqui no canal, eu tenho as 2 entrevistas na íntegra, né, que Chico Xavier deixou lá nos anos de 1971 sobre a doutrina espírita no programa Pinga Fogo, e ele fala coisas ali que nem ele entendia direito o que era difícil dele encontrar palavras para explicar algo que ele não tem conhecimento. Então a mesma coisa que você chegar naquela época pedir alguém para entender o que a gente faz hoje de streaming aqui no canal, no YouTube, a gente falando disso aqui, pode falar ao vivo, transmitir, gravar, então é muito difícil do pessoal entender. Então você vê como que eles estão avançados, e por isso que eles nos entregam tudo a conta-gotas. Mas por que eles nos entregam isso tudo a conta-gotas? Porque nós somos anjos com 2 asinhas, nós estamos ainda no primário, né? A gente acabou de sair do jardim de infância, a gente está no primário, a nossa asa do conhecimento e na nossa asa da moral, principalmente da moral, ainda está bem pequenininha, então a gente não pode ter muita informação, não faz sentido a gente ganhar conhecimento sem ter o conhecimento adequado e principalmente a memória, a moral adequada. Eu até falei sobre isso em outros vídeos, né? Olha o vídeo que eu falo da transição planetária, você vai entender, eu falo muito bem isso, os estágios sobre isso. Então entendam que a inteligência artificial é algo de um bom tempo, só agora que ela está surgindo com muita força, e não é bem assim como a gente está falando. E por que ela está surgindo com essa força toda? Porque isso foi liberado do plano espiritual a conta-gotas. E por que foi liberado? Porque a gente já tem moral suficiente e a gente já tem conhecimento suficiente para poder receber esses ensinamentos. Mas como ainda vivemos num mundo de expiação e provas, com certeza muita coisa está rolando, muita coisa está acontecendo de errado, e aí a gente deturpa bastante o que está sendo dito. E para a gente poder entender isso, né, primeiro a gente tem que entender que houve um consentimento do plano espiritual, do plano superior, para que a gente possa começar a mexer nisso, a ter acesso a isso. E aí a gente tem que entender um pouco o que é inteligência artificial, o que realmente é isso, porque a gente tem que tirar essa capa que o pessoal coloca muito marketeada. Então, para a gente poder entender isso, eu tenho que trazer para vocês um conceito um pouco mais profundo. O que é cloud computing, o que é internet das coisas, big data, e aí machine learning, e aí a gente vai
falar sobre inteligência artificial. Então vamos lá. O que é cloud computing? Quando você usa o teu celular, você está usando o teu aparelho celular, todas as informações que estão ali no celular, na verdade, ela está na nuvem. Você não sabe em qual data center está a informação da tua mídia social, né, do que você colocou no Instagram, no Facebook, no TikTok. Você não sabe onde é que está as informações armazenadas no teu e-mail. Você só está conectando o celular com a internet, e essa conexão da internet que traz essa informação para você. Então, cloud computing é isso. Fala de internet das coisas, né? Quando eu estou falando de internet das coisas, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo é a tua Smart TV conectada, é teu tablet, o teu celular, o teu notebook, o teu desktop, a sua lâmpada inteligente, tudo que conecta na internet se chama internet das coisas. E aí toda essa movimentação, toda essa circulação de coisas que teve aí dentro, eu passo a chamar isso de Big Data. O que é um Big Data? É um local onde armazeno todos esses dados, é um local sem ser, vamos dizer assim, organizado, estruturado, os dados estão lá dentro, e aí eu tenho algoritmos que extraem esses dados. Esses algoritmos que extraem esses dados, eu chamo de machine learning, ou seja, eu tenho que extrair isso e entender o que essa informação quer dizer, qual é a tendência disso. E aí, baseado nesse aprendizado, que quer dizer machine learning, aprendizado é um código que aprende uma tendência, aprende um padrão, olhando uma base de dados muito grande, enorme. Na hora que eu olho isso, aí sim eu entrego para a inteligência artificial o poder dela decidir, baseado no histórico, qual é o melhor caminho a seguir. Vamos te dar um exemplo claro sobre isso no teu dia a dia. Você usa o teu GPS, não usa? Lá você está usando o Google Maps, o Waze, qualquer outro programa desse de GPS no teu carro. O que ele faz? Ele, em tempo real, ele está analisando as informações, ele aprende e entende que, por saber que naquele horário tem muito trânsito, ele confirma isso, te manda para o outro caminho. Às vezes, no meio do percurso, você precisa, ele te manda para outro caminho, outro atalho, porque ali parou. Mas como é que ele tomou essa decisão? Ele tomou baseado num aprendizado de máquina. Outro exemplo mais claro, quando você entra nesses aplicativos, você fala o seguinte, olha, eu preciso estar em tal lugar 1h da tarde amanhã. Qual é o horário que eu tenho que sair de hoje? Ele olha para todo o padrão histórico e, baseado nesse histórico, ele vai dizer para você para onde você quer ir. Então, eu só tenho inteligência artificial porque eu tenho uma quantidade de informação, de dados históricos armazenados para eu poder entender um padrão, uma estatística. Isso serve para tudo, tá? A gente vai falar um pouco mais de exemplos sobre isso, vamos seguir aqui. Por exemplo, qual é o problema que a gente encontra hoje, que eu vejo muito sobre inteligência artificial? Marketing, branding, é só isso. É vender e ganhar dinheiro, principalmente com essas startups. Então, por exemplo, na foto que eu estou mostrando aí, olha que coisa legal. Do lado esquerdo é o pôr do sol na França, em Marselhesa, se não me engano. Marselha, alguma coisa assim. À direita, tá, a gente tem o pôr do sol em Marte, tirado por um robô. Então veja que a gente tem tecnologia. Há um bom tempo a gente mandou o que a gente chama de rovers lá para Marte e os robozinhos estão indo lá. Por quê? Porque a gente já tem tecnologia para isso. Eles tomam alguma decisão, já tem alguma coisa de IA nesses robozinhos. É um software que está ali, ele já toma algumas decisões baseado no terreno que ele vê, se ele pode subir, se ele pode descer, e ele recebe comandos, ele é monitorado aqui da Terra. Só que tem um intervalo, se não me engano, de 12 minutos ou 30 minutos, uma coisa assim, para poder dar um comando e ele entender. Então veja que eu não estou falando de novidade, eu estou falando de uma coisa que está acontecendo já há alguns anos. Se você olhar o quanto que a gente cresceu de tecnologia nos últimos 20 anos, é absurdo. Se a gente olha para o bem-estar das pessoas, essa tecnologia, como eu disse lá inicialmente, está chegando aqui a conta-gotas, porque a gente tem a asinha da moral e tem a asa do conhecimento e a gente recebe aquilo que pode receber nesse momento, justamente por quê? Porque a nossa moral ainda não é muito legal, tá?
Então, se você olhar esse cara daqui, que é o John McCarthy, ele criou o algoritmo das linguagens chamada Lisp, que era o algoritmo de linguagem para inteligência artificial. E quando ele criou isso, na década de 50, década de 60, 50, por aí, final dos anos 50, início dos anos 60, a gente falava muito o seguinte: olha, isso aí é uma matriz vetorial sofisticada de estatística. Aí o nome, a sigla era muito ruim. E aí esse cara criou, em 1956, um termo para isso chamado inteligência artificial. Então veja que a gente está falando apenas de marketing. E aí vocês precisam entender que quando a gente fala de inteligência artificial, não tem nada a ver com a nossa inteligência. O nosso cérebro, obra criação de Deus divina, nosso cérebro é analógico. E inteligência artificial é digital. O mundo é analógico, o mundo não é digital. Não sou eu que estou falando, são cientistas de neurociência. Se você quiser, tem um cientista brasileiro renomado que começou a fazer as primeiras experiências de entender os sinais que o cérebro dá dos seus neurônios, e ele foi o primeiro cientista lá atrás, na década de 80, 90, a construir isso tudo, a mapear isso tudo e entender sinais. É um negócio muito louco. O nome dele é Miguel Nicoleles. Tá? Você pode pesquisar, você vai ver a entrevista dele. O nosso mundo é analógico, não é digital. O problema é que o pessoal faz o marketing e diz que o mundo real é igual ao mundo digital, e não é totalmente diferente. O mundo digital é só uma ferramenta para trazer mais conforto para a gente, para trazer mais informação para a gente. Inteligência artificial é só uma ferramenta para nos ajudar a mapear um monte de informação de forma rápida para que possamos tomar uma decisão mais assertiva, uma decisão melhor para o ser humano. A questão é que a gente faz um marketing danado, fica dizendo que o mundo digital é a mesma coisa que o mundo real, que a gente vive numa simulação Matrix, e aí uma verdade dita, uma mentira dita várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade, tá? E isso significa que o teu cérebro vai ser enganado, porque ele não consegue entender. Quem tem que entender é você. Você que tem que ter consciência disso. Se você sabe que algo é mentira, a pessoa pode falar 500 vezes para você. Você não vai ser enganado, porque você sabe que é mentira. Agora, se você tem dúvida, você acaba acreditando que é verdade. Então, tome muito cuidado com isso. Por quê? Outro dia eu estava conversando com uns amigos, eles estavam perguntando para mim sobre isso. Eu falei para eles: gente, olha só, nós estamos aqui na carne para ter essa experiência, que a gente precisa ter essa experiência. A gente precisa reencarnar para quê? Para a gente melhorar a nossa moral, para a gente poder se relacionar, para a gente resgatar faltas que nós fizemos no passado. A gente precisa estar aqui encarnado para a gente sofrer frustrações e ver o que acontece. A gente vai ter decepções, a gente vai ser colocado em prova junto com corrupção, com violência, com mentiras, mas a gente vai estar perto da verdade, perto do amor, perto do bem-estar, perto da empatia, da compaixão, da solidariedade. Então, o mundo de expiação de provas, você tem o mal predominante, porém você tem o bem para te dizer qual é o norte. Você precisa sair do celular. Você fica assim, ó, de cabeça baixa, achando que o mundo é o que está ali no teu celular. Não é, gente. Olha para cima. Tem até um filme nesses streams, não olhe para cima. E eu digo, olhe para cima, olhe para o alto. A gente perdeu a conexão com as estrelas, a gente perdeu a conexão com o alto, a gente perdeu a conexão com o universo, com o espiritual. Então a gente se tornou materializado, robotizado. É uma coisa surreal, muito louco. Então o nosso cérebro, ele é analógico. A nossa vida está regida sobre esse analógico, não é um mundo digital. O digital é apenas a ferramenta. Não se engane sobre isso, tá? A questão é que a gente deturpa as coisas. Quer um exemplo? Nós criamos o átomo, controlamos a energia nuclear e essa energia, esse conhecimento traz para a medicina ressonância magnética, traz um monte de benefícios para a medicina,
molecular e a gente cria bomba atômica para destruir os outros. A gente criou o álcool, descobriu o álcool através do nosso conhecimento com a química. Para quê? Para ajudar a esterilizar, para matar as bactérias. Aí as pessoas começaram a sobreviver mais. A gente usa o álcool para beber. A gente cria vacinas para combater os vírus, as bactérias. É por isso que a gente saiu de uma média sei lá, 35, 40 anos de vida para uma média hoje que beira os 80 anos. E a gente renega isso falando um monte de bobagem. Então veja o quanto que é loucura que a gente fala, o quanto que a gente está tomando decisões equivocadas baseadas em um monte de besteira que todo mundo fala. Então tome muito cuidado com isso. Inteligência artificial chegou para nos ajudar, uma ferramenta, não vai ter retorno. A questão é que estão fantasiando, contando um monte de história e você está acreditando só para ganhar dinheiro. Quer ver uma coisa? Se você fizer uma pesquisa sobre negócio, apenas 10% dos projetos que tiveram inteligência artificial como foco deram certo. O restante foi dinheiro jogado fora. É muita grana sendo jogado fora. Então o que esses caras querem? Montar startup e dizer que vai fazer um negócio da noite para o dia e vai jogar fora. É óbvio que toda essa automação, toda essa tecnologia está tomando muito emprego que é robotizado, repetitivo. Basta você olhar para trás, ter um histórico de aprendizado e a coisa é repetitiva. Por que você vai ter que estar fazendo isso? Bota um robô para fazer, vamos fazer algo mais nobre. Isso realmente está acontecendo. Só que a gente precisa mudar a forma que a gente pensa. É muito diferente do que a gente fala de coisas que você vê em Hollywood. Por exemplo, a gente tem essa ideia de que a IA vai nos destruir, que vai nos exterminar, que isso, que aquilo. Gente, é uma criação do homem. Inteligência artificial não tem consciência, não cria, não tem criatividade. Como eu te falei, acabei de explicar para vocês, a inteligência artificial ela existe porque é um algoritmo criado lá que eu mostrei para você. Daqui a pouco só rebobinar aqui, anda para trás, volta um pouquinho que você vai ver que eu te mostrei tudo sobre isso. Uma carta criou em 1956 a inteligência artificial. Então, o que você tem que entender é que ela olha para um passado para entender o que aconteceu. Isso nos ajuda muito a decidir o futuro, porque a gente olha erros do passado, a gente vê desvios de coisa. Então, IA nos ajuda disso, mas ela não tem consciência, ela não tem que criar, tá bom? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para você entender, por exemplo, do uso da IA, carro autônomo, ônibus autônomo, caminhão autônomo. Claro que dá para fazer, por quê? Porque eu tenho um histórico de estrada, de como anda, de velocidade, vários sensores. Então, eu consigo fazer isso de uma forma bem legal. Eu tenho, por exemplo, sistemas aí que vão analisar estatisticamente o que aconteceu com cada um para saber se essa informação diz que você tem uma probabilidade maior de ter uma doença perigosa ou não. Então, IA toma uma decisão. O problema é que a gente está colocando isso na mão de empresas que querem só ganhar dinheiro com plano de saúde, e aí com isso o que acontece? Você simplesmente vai para casa porque IA tomou uma decisão onde o algoritmo diz o seguinte: pô, se não tem isso aqui muito claro, manda para casa e vê o que acontece, porque eu não vou gastar dinheiro com plano de saúde. Percebe? Então é uma caixa de Pandora, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente tem IA em bancos, em sistema financeiro, para olhar tendências fraudulentas e dar o alerta e você faz a análise. Você tem a IA trabalhando para receber a informação e ir lá em logística, em vez de usar a pessoa para carregar aquele peso todo, é um robozinho que carrega. Você tem robôs em linha de fábrica, que são coisas repetitivas de montagem. Tá? Você tem um robô nos softwares. Como é que você acha que o YouTube entende se esse vídeo ele tem alcance, é legal ou não? É por causa de like, de audiência, quantidade de horas que você assiste, todos esses algoritmos que falam. Então veja que isso é muito bom, isso é muito bacana, mas a gente leva tudo para o lado ruim, o lado maldoso, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Afinal de contas, depois de eu falar isso tudo, será que a inteligência artificial existe no mundo espiritual?
Qual é a tua resposta? Coloca aqui no comentário. Tá com dúvida? Manda um e-mail para mim, tem aqui na descrição o meu e-mail, que é quantaluzcelestial@gmail.com. Então, veja que o que eu estou dizendo para vocês é que sim, IA existe no mundo espiritual, sim. Como é que você acha que tem essas tecnologias todas? Como é que você acha que você consegue acessar o arquivo acástico e ter informação da tua vida, da vida dos outros? A gente viu isso em obra de Nosso Lar, a gente vê em tanta literatura de Chico Xavier, a gente pode falar mais sobre isso se vocês quiserem, só colocar nos comentários, mandar e-mail, eu vou falar mais sobre isso. Então, quando a gente analisa as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, principalmente, tá lá, tá claro, ele fala, nada acontece na Terra sem que o plano espiritual tenha ciência e permita, nada é transferido para cá. Então, o que você vê como resultado aqui é reflexo do que já existe do lado de lá. Só que a gente só está tendo a informação agora porque a gente só pode ter isso agora. Quer um exemplo? Imagina que você detém no mundo espiritual o conhecimento canivete. E o canivete vai ajudar demais as pessoas encarnadas. Só que elas estão vivendo igual o jardim de infância. Criança, você vai deixar no jardim de infância as crianças brincando com canivete? Claro que não. Por quê? Porque se brincar, elas vão se machucar, elas precisam crescer e amadurecer um pouco para entender e receber. Aí elas recebem o canivete para quê? Para cortar o alimento, para descascar, para cozinhar, ou seja, para melhorar a condição de vida. A pessoa pega isso para matar os outros. Percebe? É o bem e o mal sempre relacionado. Então eu tenho absoluta convicção que a IA, a inteligência artificial, existe no plano espiritual, sim, está aqui como uma ferramenta hoje para nos ajudar, porque a gente está entrando na transição planetária, a gente precisa disso. E o que eu acabei de falar para vocês é muito, mas muito diferente do que você está ouvindo falar, principalmente em meios que divulgam a mensagem espiritual, criando medo, criando pânico, criando tudo. Não, não tem que ter medo, não tem que ter pânico. A gente está muito longe dessa consciência, tá bom? Então tomem cuidado com isso. E por que que faz isso? De novo, a gente está gastando trilhões de dólares pensando em ir a Marte para pousar lá e homem botar a mão e olhar, porque o mundo é analógico, o mundo não é digital. Por isso que eles querem que os caras vão lá. Só que o meu ponto é o seguinte, a gente pode ir lá? Pode, mas é o momento? Eu creio que não. Eu acho que é só mandar as sondas, os robôs. Cara, a gente mandou um satélite para Plutão. Ele viajou, sei lá, por 9 anos para chegar em Plutão, que é algo que a gente descobriu que tinha até atmosfera, tem até núcleo, tem gelo, tem vulcão. É um negócio louco, um planeta que está lá nos confins, né? Agora é planeta não, né? Está lá nos confins da nossa Via Láctea. E a gente mandou uma sonda para lá e tirou um monte de foto e enviou de volta. É uma coisa que, se não me engano, demorava 12 horas para o sinal chegar aqui. Olha que loucura, como a gente tem, né, de tecnologia que a gente tem, mas a gente quer gastar trilhões para mandar um homem a Marte, em vez de usar esse dinheiro para consertar o que a gente está estragando aqui no meio ambiente. Né? Então aquela história, eu vou andar de carro, eu vou poluir, essa história de que a gente vai olhar para Marte que foi e viver lá, não estou nem aí, eu quero ver aqui. Então, por que a gente não bota esses trilhões de dólares para acabar com essa matriz energética que polui e destrói o planeta? A gente gasta trilhões de dólares também para fazer armas letais e guerra por ano, em vez de matar a fome, matar a sede, melhorar a qualidade de vida das pessoas, levar remédio, levar medicina. Quando você olha para a África, a quantidade de crianças que morrem, você olha para Gaza, você olha para um monte de lugar, é uma tragédia. E a gente quer gastar trilhões de dólares para mandar o homem para Marte, para mandar o homem para pousar na Lua. Cara, manda um robô, tem as informações, você vai gastar muito menos. A China tem mostrado isso, tá? Então, a gente destrói nosso planeta lindo, mas a gente não quer saber de nada. Então, a gente pode concluir que a gente vive ainda num planeta de provas e expiações, só que a gente já está com uma perna em regeneração, uma perna do lado de cá. Por isso que a gente vê essas coisas malucas, essas pessoas que detêm o poder no planeta falando um monte de besteira, um monte de bobagem, né? A gente vê cada coisa violenta, absurda,
mas no final do dia, a decisão do que quer fazer, do que você quer, se você quer continuar no erro, se você quer melhorar, a decisão é tua. Tá? Eu tenho um monte de livro, tem aí, é só você descer aí embaixo, que vai te ajudar ao caminho correto. E o meu papel aqui, é por isso que eu criei esse canal, é o quê? É conectar o mundo real, analógico, material, com esse mundo espiritual. Fazer a conexão disso. Você precisa estar preparado para isso, tá? Então, a decisão é tua, você tem o livre-arbítrio de decidir o que deseja fazer da sua vida, o que você quer, se quer ajudar os outros, se não quer, tá? Fica em paz com isso. Veja quantas vezes você quiser esse vídeo, assista, compartilhe com quem você quiser, mas entenda, a inteligência artificial chegou aqui para nos ajudar, beleza? Muita paz para você, até o próximo vídeo, a gente se vê por aí. Tchau.